Calcular la integral do seno de pi y menos pi y cubo sobre 3, tá? Diferencial de área na região limitada pelas gráficas ou pelas curvas, tá? Y igual a 0, y igual a raiz quadrada de 1 mais x e y igual a 1 menos x. Ok? Bom, se nós tentamos graficar, né, o que estaria acontecendo aqui, de fato vamos ver que as gráficas das funções, vamos tentar fazer um pequeno gráfico aqui. Tá, vamos supor que isso aqui é o eixo x, o eixo y, tá? E, por exemplo, se a gente tentasse graficar essa função daqui, né? Ou essa daqui, ou a mais simples, que seria y igual a 0, nós teríamos o que aqui? Bom, observe que de fato, né? Por exemplo, a mais simples seria y igual a 0, certo? Que seria essa daqui, né? Quem que seria y igual a 0? Seria justamente esse camarada daqui, né? Todo o eixo x, né? Estaria representado por y igual a 0. Essa segunda curva daqui, né? Y igual a 1 raiz de x, seria qual? Seria esse camarada aqui, né? Cara que vem assim, né? Seria essa função daqui, y igual a 1 raiz de x, certo? De fato é essa função daqui, né? Trasladada uma unidade para a esquerda, né? Bom, aqui o eixo de limitação, ponto de intersecção, né? Com o eixo seria quanto? Nesse caso seria menos 1 aqui, certo? E se a gente quer ver essa última daqui, né? Y igual a 1 menos x, certo? Essa daqui seria uma mais ou menos assim, né? Se a gente quer calcular quem que seria um ponto de intersecção com o eixo x, né? Seria aqui igual a 1, certo? Incluso dá para calcular o ponto de intersecção entre essa daqui e essa outra curva daqui, né? Se a gente resolve, né, o sistema daqui, né, y igual a 1 raiz de x e y igual a 1 menos raiz de x, né, obteríamos que o ponto de intersecção seria quando y, nesse caso, tem o valor igual a 1, certo? Bom, seria só resolver esse pequeno sistema, né? Então, observe que nós temos aqui o que? Temos uma região, né, que vai estar limitada por essas três curvas, né? Aqui temos a curva de cor marrom, né? Certo? Aqui temos a curva y igual a 1 menos x, né? Que seria esse camarada aqui. E azul que está lá, né? Então a região limitada seria esse carinha daqui. Certo? Beleza, então nesse caso, né? Nós faríamos o que? Bom, uma vez que a gente consiga graficar, né, a região, essa aqui seria a nossa D, né, a D onde a gente vai integrar. Observe que algumas vezes é bem mais simples calcular, né, a integral mudando a curva, né? Como assim mudando a curva? Por exemplo, essa mesma função daqui pode ser reescrita como? Essa mesma função daí a gente pode escrever como y quadrado igual a 1 menos x, certo? E essa outra daqui, como que pode ser reescrita? Como y quadrado igual a 1 mais x, certo? Certo, né? Então, acho que não dá problema, não? Para entender isso, então daí nós podemos integrar ou ver, né? Nossa integral como a integral, o valor dessa integral sobre essa região D do seno de π y menos π y cubo sobre 3 diferencial de A vai ser igual
a integral sobre quem. Bom, bora lá, vamos ver sobre quem que a gente vai integrar. Temos aqui, vamos colocar aqui diferencial de x, seno de pi y menos pi y cubo dividido entre 3. E aqui a gente tem que escolher, né, por onde que a gente vai integrar, em relação de x ou em relação de y. Se a gente escolhe em relação de x, toda a nossa variação, né, tem que ser ao longo desse x, né? E se a gente escolhe y, toda a variação tem que acontecer aí, né? Bom, bora lá, vamos escolher o clássico, que seria aqui x, né? Diferencial de x, diferencial de y. Agora, esse d de x que está aqui, ele está variando aonde? Quem que são os valores onde ele que está mudando? Ele está variando. Esse x, né, está variando entre que valores? De fato, ele tem duas funções aí, né? Certo? Qual que seriam essas duas funções na qual está variando o x? Temos duas, né? Uma delas é essa. Vou pegar para escolher outra cor aqui. E a outra é essa aqui, né? Certo? Agora a pergunta é a ordem. Certo? A ordem na qual está variando essa. Bom, a gente percebe, né, que o x está variando entre quem e quem. Vemos que de fato a gente teria que reescrever essa aqui, né? E x ficaria como y quadrado, opa não, como 1 menos y quadrado aqui. Certo? E essa outra daqui, como é que ficaria? Como x igual a y quadrado menos 1, certo? Agora, esse aí seriam os novos extremos, né? Certo? Então a gente vai escrever aqui os novos extremos, que seria 1 menos y quadrado, certo? E o outro seria y quadrado, opa, tá, y quadrado menos 1, certo? E agora, o y, esse y daqui, né? Ele está variando aonde? Observe que ele está variando entre que valores? Aqui está o 0 e aqui está o 1, né? Então aqui seria entre 0 e 1. Certo? Ok, então daí só resta calcular a integral. Para calcular a integral ficaria como? Para calcular a integral ficaria como? Bom, observe que como a gente está integrando aqui a primeira, né, em relação de x, e todo esse camarada aqui depende unicamente de y, né? Ele vai ter o comportamento de uma constante, certo? Então a gente ficaria com uma integral assim, né? Integral de 0 a 1 do seno de pi y menos pi
y cubo dividido entre 3 pela integral de 1 menos y cuadrado de y cuadrado menos 1, certo? Diferencial de x e diferencial de y. Agora observe que essa integral daqui, né? O único cara que tem aqui dentro é 1. Então a gente calcula quanto quedaria essa integral, né? Essa integral seria a integral de 0 a 1 do seno de π y menos π y cubo dividido entre 3, né? E isso como vai ficar como? Com um x avaliado entre 1 menos y cuadrado e y cuadrado menos 1, diferencial de y, certo? Isso vai dar quanto? Isso daria 2 menos 2y cuadrado, certo? Então aqui ficaria integral de 0 a 1 do seno de π y menos π y cubo dividido entre 3, né? E esse camarada aqui, todo esse aqui, vai me dar o que? Vai me dar duas vezes 2y cuadrado de y, certo? Agora, o que acontece aqui? Temos que calcular essa última integral, né? Certo? Então, e acontece que temos um pequeno detalhe aqui, né? Que dentro do seno, né, está toda essa expressão, né? Mas observe que se a gente chama essa expressão de u, né? Se u é igual a π y menos π y cubo dividido entre 3, então a derivada de u em relação de y seria igual a π, certo? Menos aqui a gente pode escrever seria π y quadrado, certo? Então daí nós teríamos o que? Que a derivada de y, né, ficaria igual a 1 menos y quadrado por π de... Opa, estou escrevendo errado aqui. Ficaria 1 sobre TDU dividido entre π por 1 menos y quadrado. E observe que esse camarada aqui é mais ou menos o mesmo que está aqui, né? Se a gente fatora esse 2, ficaria a expressão dessa forma, certo? E aí daria para cancelar, certo? Certo? Essa expressão é muito parecida com essa daqui. Então daí a gente, se a gente faz a mudança variável, né, teríamos seno e vamos colocar aqui um u, né? Aqui ficaria 2 vezes, opa, vou escrever converte, tá? Ficaria 2 vezes 1 menos y quadrado, que é a mesma expressão, tá? Essa daqui e essa daqui são iguais, tá? Agora esse diferencial daqui, né? Diferencial de y é quanto? Seria diferencial de u dividido entre π por 1 menos y quadrado, certo? Então daí a gente cancela esse camarada com esse daqui. E nós teríamos que a integral, né? Como é que ficaria? 2 sobre π da integral do seno de u, diferencial de u, certo? E isso aí seria quanto? Isso daí seria 2 sobre π, né? Multiplicado pelo menos cosseno de u, avaliado, né, entre certos extremos que a gente ainda não determinou. Isso seria igual a 2 sobre π por menos cosseno, mas esse u era o que em esse u daqui? Esse u é justamente todo esse cara daqui, né? Então no lugar de escrever u, a gente escreve o valor dele, que seria π y cubo dividido entre 3. Agora sim, a gente já pode colocar os mesmos extremos que estavam no começo, né, no início, que eram 0 e 1.
certo? Aqui a gente não podia colocar os extremos porque nós estamos ainda aonde? Nós estamos ainda aqui na mudança variável. Para a gente colocar extremos nesse caso, teríamos que ter calculado os extremos de acordo com essa mudança variável. Mas com isso dá um pouco de preguiça, entre aspas, né? É melhor, tá. Eu sei que vão ter extremos, só indico que vai ter extremo, né? Como eu fiz aqui. E depois, novamente, com a mesma mudança variável, retorno, né? Para o caso inicial e aí coloco os extremos que estavam no início, né? Os mesmos. Bom, para calcular isso daí não tem nada opa, não esqueçam de colocar aqui umas chaves ou uma corchete ou um parênteses. Então para calcular isso daqui daria, é só reemplaçar, né? Certo. E aqui teríamos cosseno de 1 e 1, 3. Certo, o primeiro daria 1 e o outro daria 1 médio, isso daria 3 médios. Então, se a gente simplifica aqui, certo, o valor dessa integral seria 3 sobre π. Certo? É só avaliar, tá, os valores. Esse 1 você reemplaça aqui e depois também faz o mesmo com o 0, resta as quantidades, né? E pronto. Tá? Então essa primeira integral vai dar 3 sobre π. Ok. Bom, vamos ver um segundo exemplo de como calcular novamente essa integral dupla. Tá? Calcular essa integral com x exponencial y dividido entre y, onde d está limitado por essas curvas ali, tá? Por lá, vamos tentar ver o que está acontecendo aqui no gráfico. Tá? Imagina que a gente tem aqui o sistema de coordenadas x e y. Ok? Agora, vamos tentar graficar cada uma dessas curvas, né? Essas funções que estão ali. Temos x igual raiz de y. Isso aí, como que seria a gráfica? Isso seria um cara mais ou menos assim, né? Certo? Esse aqui seria x igual raiz de y. Agora, qual está faltando aqui? Temos também aqui x, com outra cor, tá? Temos também aqui x igual a menos y. Esse cara seria como? Seria um cara mais ou menos assim, né? Tá, seria o meio. Certo? Esse aqui seria o x igual a menos y. Agora, y igual a 1. Y igual a 1 seria mais ou menos esse cara daqui, né? Certo? Aqui está 1 e essa seria a curva y igual a 1. E, finalmente, quem que seria a curva y igual a 3? Y igual a 3 seria outro cara assim, né? Já escolhi outra cor aqui. Certo? Esse aqui seria y igual a 3. Então, nossa região seria todo isso daqui, né? A região D, o conjunto D, onde a gente pretende integrar, certo? Seria todo isso que está de vermelho aí. Ok. Então, uma vez que a gente já determinou quem que seria a região, vamos calcular a integral. Então, calcular a integral sobre a região D da x exponencial de y sobre y diferencial de a. Bom, sabemos que a gente pode integrar em relação de y e em relação de x, né? Então, vamos colocar aqui integral, exponencial, certo? E vamos colocar d de x, d de y, tá? Sempre vamos tentar escrever o clássico e quando não der para calcular com o clássico, a gente volta para a gente trocaria, tá? A ordem de integração. Beleza? Então, nesse caso, o x está variando entre aonde?
que são as curvas que limitam ao x. Lembre que todo esse daqui, né, é o x, né? E quem que são as curvas que estão aí limitando a esse eixo? Seria x igual menos y e x igual raiz de y, certo? A curva que está por baixo seria essa daqui e a curva que está por cima seria essa daqui, né? Certo? Então, bora lá, vamos escrever essa daí. Seria menos y aqui, certo? E raiz de y aqui, ó. E agora, a variação do y. O y está variando aonde? Ele está variando justamente nessa partezinha daqui, né? Que está ficando mais verde, né? E essa variação está feita entre quem e quem? Entre essa curva, entre essa reta, né? Que tem valor 1 e essa outra que tem valor 3, né? Então a gente escreve 1 e 3 aqui. Certo? Agora só está faltando calcular a integral. Certo? Então teríamos aqui que essa integral daqui seria a integral de 1 a 3. E aqui observe que como estamos, a gente tem que integrar em relação de quem? Em relação de x, né? Ou seja, todo esse cara aqui é como se fosse uma constante. Ficaria exponencial de y aqui, integral de menos y até raiz de x, x de x de y. Integral de 1 a 3 de exponencial desse aqui. E agora, para calcular essa integral daqui, seria o que? Seria x quadrado, certo? Sobre 2, avaliado entre raiz de y e menos y, certo? Todo isso d de x d de y, ok? Opa, era só d de y. Ok, agora, se a gente faz essa continha aqui, né? Quanto quedaria? Bom, esse 1 médio, né? Esse 2 dá para jogar fora da integral. Ficaria 1 sobre 3 exponencial de y. E quando a gente avalia essa parte daqui, né? Teríamos que essa expressão ficaria... Se a gente faz a conta aqui, isso vai dar exponencial. Opa, não ia para ter apagado isso não. Aqui vai dar exponencial. Vai dar o y ali e do outro lado vamos ter y quadrado, certo? Diferencial de y. Certo? Se a gente faz uma pequena conta aqui, seria 1 médio da integral de 3 a 1. Aqui ficaria exponencial de y menos y pela exponencial de y de y, certo? E agora, sabemos que essa exponencial, né, a integral da exponencial, né, independente da variável que ela possuir, né, sempre vai dar a mesma exponencial, certo? E no caso que a gente tem um u exponencial de u de du, é só aplicar aquele integração por partes, né? Que a gente calcula dessa forma, né? Certo? Ok, então aplicando isso daí, integração por partes, e a propriedade de que a exponencial não é afetada pela integral não, entre aspas, não é afetada não. Então aqui como que ficaria? 1 médio. A integral da exponencial, ela continua sendo a mesma, tá? Menos, agora aqui vamos ter uma integração por partes, certo? A integração por partes como que ficaria? Teríamos a mesma função, né? Menos a integral da exponencial, porque essa daqui vai ser derivada, então ficaria a mesma função. Todo isso aqui avaliado entre 3 e 1.
certo? Bom, uma vez que a gente calcula isso daqui, daria quanto? Observe que temos aqui duas vezes exponencial, exponencial seria 2, 3, então aqui ficaria menos 1 médio, certo? Da exponencial ao cubo, mais essa E, né? Certo, sim. Ok. Bom, então vemos que sempre as integrais duplas, né? E o mesmo vai acontecer para as integrais triplas, sempre são reduzidas ao cálculo de uma única integral, certo? Então, bom, vimos aqui, né, ao longo de todos esses exemplos, tanto da aula de hoje como da aula passada, né, que a gente sempre escolhe integrar em relação, né, primeiro em diferencial de x e logo diferencial de y, tá? Mas nem sempre isso daí, né, vai dar bons resultados, tá? Então vamos colocar alguns exemplos onde a gente precisa obrigatoriamente integrar, mudar a ordem de integração, tá? Ok, então, por exemplo, vamos calcular essa integral aí, da integral de 0 a 1, da integral de 1 a y, da tangente de x quadrado diferencial de x, diferencial de y, certo? Então, observe o que acontece aqui, que de fato, na hora que a gente vê essa integral, né, a integral interior que está aqui, né, vemos que temos que integrar tangente de x quadrado. E agora, o que acontece? Que tangente de x quadrado não possui uma antiderivada algebraica, né? Por isso, quando falo que não possui, né, não significa que não dá para integrar, não. Significa que não existe uma fórmula algébrica que diga, ah, tá, a integral de tangente de x quadrado diferencial de x é igual a isso, né? Tá. Tá? E quando falo elemental, significa que com outras funções, tá? Porque de fato existe uma forma de como escrever essa integral como séries, tá? Isso devem ter visto em séries, na disciplina de sequência de série, né? Que a tangente pode ser representada como uma sequência. Então, como não é simples calcular, tá? Observe que, vamos colocar aqui, observe que essa tangente de x quadrado, tá? Não possui uma antiderivada simples, né? Não possui uma antiderivada simples, tá? Quando eu falo, tá ok? Mas a gente pode analisar, né, a região onde a gente vai integrar e ver se a gente pode dar um jeito para calcular essa integral. Então, bora lá, vamos observar aí a região de integração. Certo, aí temos nosso plano x, y, vemos que o y está variando entre 0 e 1, certo? E o x está variando entre y e 1, certo? Então, bora lá, vamos tentar graficar isso daí. Primeiro com relação do x, né? O x tá, ele está variando entre 0 e 1 e esse outro y daqui, desculpa, entre y e 1, e o y está variando entre 0 e 1. Se y está variando entre 0 e 1, significa que o y, ele considera aqui 0 e 1 e ele não ultrapassa esse pedacinho daqui, né? Esse intervalo daqui, certo? E o x está variando entre y e 1, certo? Isso significa que essa região, né, está limitada por quem? Por x igual a 1, certo? E por x igual a y, e x igual a y seria esse camarada daqui, né? Certo? E daqui a gente coloca umas linhas pontilhadas só para lembrar que a interseção está aqui, tá? Então, quem que seria a região na qual a gente está integrando? A região na qual a gente está integrando seria esse camarada aqui, certo? Então, vemos que tá difícil, né, calcular
a integrar mantendo, né, essa ordem de integração daqui, né, d de x, d de y. Então a gente tem que trocar essa ordem de integração. E lembremos que isso é possível pela parte teórica que a gente viu na aula passada, né? Então nós temos aqui uma integral. Lembre que essa aqui vai ser nossa região D, certo? Da tangente de x quadrado diferencial de área, certo? Então, como que a gente troca essa região? Esses extremos, na verdade. Como que a gente faz para trocar isso aí? Então, simplesmente, né, a gente sabe, né, que de fato essa integral, que seria o mesmo que essa daqui, né, dá para trocar a ordem de integração. Só que temos que analisar quem que seriam os extremos, né? Tangente de x quadrado, certo? D de y, d de x. Ok? Então, aqui agora, vamos nos perguntar, esse y, ele está variando aonde? Com essa nova ordem de integral, nessa região D que a gente está tendo aqui. O y está variando entre onde? Nós sabemos que, de fato, para essa primeira integral, né, o y estava variando entre 0 e 1, certo? Mas se a gente quer trocar a ordem, né, o y está variando entre quem e quem? O y estaria variando agora, se a gente gira, né, o sistema de coordenadas, os eixos, né, x e y, todo o sistema, né, esse y estaria variando entre quem e quem aqui? O y estaria variando entre 0 e x, né? Certo? Observa onde que está o y. O y seria todo esse eixo daqui, né? Aqui estariam os y que a gente vai pegando, né? E esse y está variando entre quem? Entre 0 e x, né? 0, né, estaria aqui, né? Y igual a 0 estaria aqui, certo? E, opa, só para não atrapalhar, esse x igual a 1 é referente a esse camarada aqui, certo? E a de vermelho era y igual a x, certo? E agora dá para ver aqui, né, que o y, né, esse y que está aqui, está tomando valores entre y igual a 0 e y igual a x. E é por isso que eu escrevo esses extremos, né? Y igual a 0, y igual a x. E agora, o x ele está tomando valores entre quem e quem? Onde que estaria o x? Nesse caso, o x está aqui, né? Quem que são os valores que está tomando? Ele toma valores entre 0 e entre 1. Então a gente escreve 0 e 1. E olha aqui como que muda a integral. Teríamos que a integral de 0 a 1, certo? Observe que como vamos integrar aqui em relação de y, a tangente vai sair fora da integral, né? E aqui dentro vamos ter de 0 a x, diferencial de y, diferencial de x. Só que o que acontece? Que esse integral daqui, certo? Já é mais simples de calcular, né? Seria y avaliado entre 0 e x. Aqui a gente escreve a integral de 0 a 1 da tangente de x quadrado, certo? Diferencial de x, integral de 0 a 1, tangente de x quadrado. E na hora que a gente calcula isso daqui, né? Quanto que daria? Aqui daria x, né? Só que esse x não está multiplicando ao x quadrado, né? Está multiplicando a função, tá? A gente vai escrever aqui converte. Certo? D de x. E agora, observe que isso dá para escrever como x pela tangente de x quadrado, d de x. E aqui dá para usar mudança variável, né? Se u é igual a x quadrado, então o diferencial de u em relação de x seria 2 vezes x. Isso significa o quê? Que a diferencial de u dividido entre 2 vezes x é igual a diferencial de x. Então, daí a gente pode calcular integral de x, tangente, e vamos trocar aqui por 1u, certo? E a diferencial de x é quem? Essa diferencial de x está aqui, né?
Quanto é que o valor dela é diferencial de u sobre 2 vezes x. Aí a gente cancela x com x e teríamos aqui que ficaria 1 meio da integral da tangente de u, diferencial de u, né? Certo? E isso aqui, se não me engano, seria o logaritmo da secante, certo? Aqui teríamos 1 meio, certo? Do logaritmo da secante. Só que aqui temos um detalhe, né? Esse u era o quê? Esse u era x quadrado, então na hora que a gente tenta avaliar o valor, né? Coloca x quadrado e volta a colocar os extremos originais, né? Que eram 0 e 1. Certo? Então, daqui só resta calcular, né? E isso aqui seria o logaritmo natural da secante de u. Certo? Bom, vamos ver mais outro exemplo onde a gente possa ver mais técnica, um pouco mais essa técnica de integração aqui. Então, novamente, né? Aqui observe esse integral. Temos aqui na integral em relação de y, né? Novamente temos uma integral que não é simples de calcular, né? A integral da exponencial de y ao cubo diferencial de y. Não é fácil de calcular, não? Não possui uma antiderivada simples, né? Como o caso anterior. É igualzinha, não dá para escrever isso vai dar uma função aqui menos outra função, ou uma função aqui multiplicada por outra, tá? Isso aí não vai acontecer, tá? Então, a gente tem que ver se dá para ajeitar um pouco a essa função. Bom, ajeitar a função não, ajeitar a região onde a gente vai integrar. E para isso temos que analisar de fato isso, tá? Observe que temos aqui o plano, né? X e Y. Ok? E vamos tentar determinar quem que seria a região de integração. Tá? Beleza. Observe que o Y, que está aqui, né? Ele está variando aonde? Entre menos x, né? O y está variando entre esse cara e entre menos 1 e y igual menos raiz de x. Então, vamos tentar graficar essas duas funções. Tá? Se a gente tentar graficar essas duas funções, nós teríamos aqui o quê? Que seria aqui, esse camarada aqui seria y igual a menos raiz de x, certo? E y igual a menos 1 seria justamente esse camarada aqui, né? Aqui está menos 1, então esse aqui seria y igual a menos 1, certo? Além disso, tá, uma vez que a gente já graficou esses extremos, onde que está variando o y, né? Vamos ver onde que está variando o x. O x está variando entre 0 e 1, certo? Se o x está variando entre 0 e 1, tá? Aqui estaria o 0, ok? E o 1 estaria por aqui, né? E com certeza esse 1 vai estar por aqui, ó. Né? Então, a região onde a gente está integrando, quem que seria? Seria, bom, observe quem que limita aqui a nossa região. Está limitada por essas duas curvas, né? A vermelha e essa outra que está meio de cor marrom, né? E também está limitado por os valores que está tomando o x, né? Que são esses daqui. Os valores do y estão aqui e o valor do x está aqui. Agora, quem que seria a região? A parte daqui que está, que eu vou colocar de vermelho, ou a parte que está de marrom? De fato, observamos que a parte que está de marrom, né, seria a região onde a gente vai integrar, né? Porque é justamente a que está limitada, né?
tanto pela curva de cor vermelho como pela curva de cor marrom, né? Beleza. Então, observe que, bom, de fato, né, nós sabemos que essa integral que a gente pretende calcular né, é igual à integral dupla sobre essa região D que a gente acabou de determinar agora, tá? Da exponencial de y, diferencial de y, diferencial de, diferencial de área, certo? Só que o que acontece aqui? Que sabemos que essa integral dá para escrever, né? Integral de exponencial. E aqui a gente troca, né, a ordem de integração. Só que no momento que a gente troca a ordem de integração, nós também temos que trocar, né, os extremos, né, ou temos que trocar os valores onde vão variar nossas x e nossos y, né. E nesse caso, onde que estaria variando o x? Observe que temos duas curvas novamente, né? Quem que seriam nessas curvas onde está variando o x? E quem que seria os valores onde está variando o y? Bom, onde está variando o y está fácil, né? O y dá para ver aqui, né? Que ele está variando, né? Se a gente considerasse só valores, estaria variando entre 0 e menos 1. Certo? Mas o x, se a gente considera agora as funções, qual que seria a ordem na qual estão variando as funções? Observe que agora, né, vai aparecer essa nova daqui, que seria y igual a 0, né? Desculpa. Essa outra aqui, né, que seria outra cor distinta. Isso aqui. Teríamos aqui o y igual a 0, né? Certo? E temos aí y igual a menos raiz de x. Certo? Além disso, também temos uma aqui, né, que seria x igual a 0. Certo? Então, acho que a gente pode tomar esse x igual a 0. E agora, o detalhe está em esse camarada aqui, né? Y igual a menos raiz de x. Como que a gente reescreve esse cara? De tal forma que a gente possa isolar o x, né? Bom, de fato, se a gente tenta isolar aqui o x, né? Aqui ficaria como? Ficaria menos y, certo? Vou tentar isolar o x aqui, certo? Raiz de x, então isso aqui ficaria como menos y quadrado igual a x, né? Mas isso aqui significaria que y quadrado é igual a x. Então, quem que são os extremos onde a gente vai integrar em relação do x? Observe que a gente está analisando o x, certo? Então, estaria x igual a 0 e essa curva de cor vermelho, só que escrita em relação de x. E escrita em relação de x significa y quadrado, certo? Então a gente escreve aqui y quadrado e aqui estaria 0, né? Ok? Bom, daqui uma vez que a gente já tem os extremos, é só calcular a integral, né? Observe que essa expressão daqui não depende do x aqui, portanto ela vai sair fora da integral, né? Certo? E a integral vai ficar sozinha lá dentro com um d de x, um d de y, certo? Daí, uma vez que a gente já tem isso daqui, dá para integrar, certo? Essa integral que está aqui, né, de d de x, de 0 a y quadrado d de x, daria quanto? Daria y quadrado, certo? Isso é fácil de calcular. E daqui, novamente, usando mudança variável, né?
Si a gente asume que u é igual a y cubo, então nós teríamos que a diferencial de u em relação de y seria igual a 3 vezes y quadrado. A gente faz essa mudança variável e não tem nada aqui de extraordinário, né? Só usar a mudança variável e aqui ficaria 1/3, né, da exponencial, certo, de y cubo avaliado entre menos 1 e 1. Certo? Opa, não é menos 1 e 1. Observe que aqui cometi um erro, né? Aqui eu tinha escrito originalmente 0. Aqui era 0, 0, 0. Então aqui como que ficaria? 1/3. E aí a gente calcula, né? Essa expressão daqui daria exponencial. E, bom, de fato daria 1 aqui, né? Porque a gente valia em 0 e do outro lado daria menos 1 sobre a exponencial. Certo? Então aí já temos essa integral, né? Então observe que mudando, né? Bom, de fato aproveitando essa propriedade de que a gente pode trocar a ordem de integração, muitas vezes a integral fica bem mais simples. Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá? Temos aqui esse integral que seria integral de 0 a 2, integral de y quadrado t4 de 2 raiz de x cubo diferencial de x diferencial de y. Ok, novamente a gente observa que temos uma função que não é simples de calcular, né, mediante métodos algébricos, tá? Ou, bom, dito de outra forma, né, que não possui antiderivada simples. Então, como ela não possui antiderivada simples, vamos tentar analisar se de fato trocando a ordem de integração, né, que está aqui, né, a gente poderia calcular essa integral. Então, para isso nós precisamos ver quem que seria a região onde a gente vai integrar, né? Então teríamos x, y, certo? Então, vamos tentar graficar aqui. Daqui, o mais simples que temos é que y está variando entre 0 e 2, certo? E da outra integral, temos que o x ele está variando entre y quadrado e 4, certo? Então vamos tentar ver essa gráfica, tá? Beleza? Nesse caso, teríamos que x, né? X, y quadrado e x, ou 4 igual a x, né? Certo? Então vamos tentar graficar essas duas funções aí. X igual a y quadrado, né? Seria mais ou menos um cara dessa forma aqui, né? Certo? X igual a y quadrado. Isso aqui seria x igual a y quadrado. E x igual a 4, como que seria? X igual a 4 seria esse camarada aqui, né? 4 aqui. Então esse aqui seria x igual a 4. Beleza? Então já temos a ordem de integração em relação a x, né? Ou a variação de x. Agora vamos ver a variação de y. Ele está dizendo que varia entre 0 e 2, né? Bom, o 0 está aqui, certo? E o 2 está aqui. E de fato vamos verificar que é o ponto de intersecção, né? Certo? Se x é igual a 4, o ponto de intersecção, né, seria esse daqui, né? O 4,2, certo? Então, vemos que quem que seria a região onde a gente vai integrar aqui? Temos duas regiões, né? Essa de cor marrom e essa outra aqui de cor vermelha. Certo? De fato, como a gente começou, né? Analisando aqui o eixo aqui entre x e aqui era em relação de y, né? Então temos que respeitar aí as curvas, né? E nesse caso, nossa região essas curvas estão limitando qual região? A de marrom ou a de vermelho? E nesse caso seria de vermelho, né? Certo? Porque aqui temos que respeitar como que estão as curvas, né? Está essa curva, está essa outra.
y tenemos esse outro ponto aqui e esse outro ponto aqui, certo? Agora, quando a gente muda a ordem de integração, aí vai aparecer novas... Opa, não era para ter apagado isso aqui. Vai aparecer as outras curvas que de fato a gente não está vendo, né? X igual a 4. Como quais? Por exemplo, temos essa daqui, né? Que seria o y igual a 0. Temos essa outra que vou colocar aqui de cor vermelho, que seria o x igual a 0, certo? Então, como eu já tinha dito, né, essa integral daqui não é simples de calcular, né? A antiderivada desse camarada daqui, né? Então, como não é simples, a gente vai usar as propriedades da integral dupla, né? Essa integral dupla, sabemos que é igual a 2 vezes raiz de x do diferencial de a, e sabemos que nós podemos trocar a ordem de integração, né? A gente escreve a mesma função, certo? E aqui trocamos a ordem, diferencial de x, diferencial de y, tá certo? Agora, o x, ele está variando aonde agora? Vamos começar pelo mais simples. Esse x, a diferencial de x, aqui está dizendo onde que está variando o x. O x está aqui, né? O x está variando entre que valores? Lembre que agora a gente já trocou, vamos trocar a ordem de integração, né? Inicialmente, o x variava entre y² e 4, certo? E o y, né, variava entre 6 e 2. Agora, como a gente está trocando a ordem, né? O y vai variar entre funções e o x vai variar entre números. E voltando para a pergunta, né? O x entre que valores estaria variando? Nesse caso, estaria variando entre 0 e 4, certo? Então a gente escreve aqui 0 e 4. Agora, a mesma pergunta para o y. O y entre que funções está variando? Observe aí o y que a gente tem, né? Temos aqui o y e ele está variando. Onde que está o y? Os valores de y estão aqui, né? Ele está variando entre que funções? Ele está variando entre que funções? Ou bom, que funções estão limitando a esse y, né? Então, observe que o y ele está sendo limitado por quê? Por essa função daqui, né? E qual outra função? Está sendo limitado também por a função com x igual a 0, né? Certo? A gente esquece dessa aqui porque nós de fato já vimos que o x já está variando entre certos valores, então a gente esquece do y, né? Então, observando, né? X igual a 0, esse é fácil de colocar. E aqui vem o detalhe, né? Que nós temos que colocar o y aqui, né? Temos que x é igual a y², mas nós estamos perguntando que o y está variando entre que funções. Então, como a gente está perguntando em relação do y, temos que isolar o y. Então, para isolar o y, a gente teria que essa expressão é equivalente a essa, né? Essa daqui implica essa daqui. Portanto, aqui teríamos raiz de x. Bom, uma vez que a gente já tem essa expressão aqui, já dá para calcular, né? Integral. Observe que essa expressão daqui não depende de y, portanto vai sair fora da integral. Aqui ficaria integral de 0 a raiz de x, certo? Diferencial de y, diferencial de x. Aqui teria de 0 a 4, 2 vezes x². E aqui, essa integral dá quanto? Aqui essa integral vai dar raiz de x. Aqui teríamos diferencial de x, certo? Bom, então observe que dá para aplicar mudança de variáveis, certo? Certo, dá para aplicar aqui uma mudança de variável, pois observe que essa expressão daqui, né, raiz de x, opa, era para escrever com outra cor,
Observe que essa expressão raiz de x cubo, né? De fato é o mesmo que raiz de x ao cubo, né? Então nós podemos aplicar aqui um truque, né? U igual raiz de x, né? Certo? E daí a gente calcula a derivada de u em relação de x, certo? E a gente continua fazendo a mudança variável. Certo? Então isso daqui daria... Bom, a gente tem que avaliar entre 0 e 4, certo? Esse 2 vai voltar um logaritmo natural. Nós já tínhamos visto, né, nessas aulas extras que, de fato, como calcular, né, derivadas. Na verdade, foram derivadas, né, mas lembremos que se a gente sabe calcular uma derivada e sabemos o valor, né, que dá um g, né, então quando a gente calcula a integral, aqui teríamos, pelo teorema fundamental do cálculo, né, teríamos o retorno, né. Então aqui daria um logaritmo natural de 2 e aqui ficaria o 2 com a mudança variável que seria x3 quadrado e esse 2 terços aqui na frente, certo? Agora, na hora que a gente avalia isso daqui, seria 2, 4, sim, aqui ficaria o logaritmo natural de 2. Então vou apagar esse negócio aqui. E seria, certo, né? 2 terços por 2, aqui seria por 2 ao cubo, certo? Menos, no outro caso seria 1 sobre o logaritmo natural de 2, certo? Aqui ficaria 2 terços, certo? E esse aqui seria 2 a la 8 menos 1 sobre o logaritmo natural de 2, certo? E aí dá para calcular, né? 256, 255 dividido entre 3, né? Certo? 2 a la 8 sería 256 menos 1, 255 dividido entre 3 y de ahí multiplicado por 2, eso daría 170, ¿cierto? Dividido entre el logaritmo natural de 2. Certo. Bom, daí vocês verificam que de fato essa integral dá isso daqui, tá? Usei um truque para calcular essa integral, tá? Como eu sabia mais ou menos de derivadas, né? Das aulas extras eu lembrava a derivada, então retornei com essa integral, com essa derivada, tá? Integrei de ambos lados e retornei. Mas vocês podem verificar, tá? Que de fato, né? Se isso é verdade, usando essa mudança variável, né? U igual raiz de x, tá? E deve sair o mesmo. Ok. Bom, vamos ver agora um pouquinho sobre volume de sólidos. O que é um volume de sólido? Como que a gente calcula, né, o volume de um sólido? Aqui basicamente é o mesmo que é uma forma mais geral, né, do que a gente vê em cálculo 2. O que a gente vê em cálculo 2? Nós temos uma função aqui, certo? Aqui estava o sistema de coordenadas, ok? Nós temos aqui um certo intervalo AB, certo? E se nossa função é positiva, tudo que está embaixo, né, dessa função, a gente vai chamar da área, né? Certo? De uma certa área que está abaixo dessa função, ok? Agora, o que acontece aqui em cálculo em várias variáveis? No lugar de ter esse caso bidimensional, né? Nós temos uma função, vamos colocar aqui um sistema de coordenadas, tá? Um x, y, c, ok? Nós temos aqui uma função c igual f de x, y, onde esse f de x, y sempre vai ser maior ou igual que 0. Portanto, a minha função, né, a gráfica dela vai ser um negócio assim, né?
Eso sería C igual a f de x, y. Certo? Como, ¿quién que sería el dominio? El dominio serían todos esos valores de que eu estou pegando, né? Tá? O D estaria aqui embaixo, né? Certo? Então, o volumen de toda essa região que está aqui, certo? Esse volumen de todo isso daí a gente vai chamar volumen do sólido. E como que vai ser calculada? Com esse integral que a gente acabou de ver há pouco, né? Só que quais são as condições que a gente está pedindo, né? Nós estamos pedindo que no caso, nesse primeiro caso, né? Nossa função seja maior ou igual que zero, certo? E daí vamos ver por que a gente pede que seja maior ou igual que zero. E certo? E além disso, tá? Estamos pedindo que a função seja contínua, ok? Bom, o caso 2. O caso 2 é a versão geral também do caso visto em cálculo 2, né? Se a gente tem uma função f e a gente tem outra função aqui, uma g, certo? E nós queremos saber a área, né, da região que está entre essas duas funções, o que a gente faz? Integral de f menos g, certo? E isso vai dar a área que está aqui, né? Bom, o mesmo pode ser feito para o caso de volume. Imagina que a gente tem aqui um sistema de coordenadas, vou fazer um pouco maior, então o sistema. Aqui está x, aqui está y e aqui está c. Tá? Imagina que a gente tem aqui uma função, digamos essa daqui, que seria c igual a f de x, y, e por baixo dessa função, ou dessa superfície, desculpa, temos outra que pode ser da forma, digamos, um negócio assim, né? Certo? E então, qual que é a única coisa que a gente pede? Que essas duas funções estejam definidas sobre o mesmo conjunto D. Né? Ou seja, nosso D vai estar aqui embaixo, né? Esse vai ser nosso D. Tá? Esse vai ser nosso D. Ok? Nosso domínio de integração. E agora, o volume desse sólido, né? Que vai estar representado por essa região aqui, que eu vou colocar de cor marrom. Tá? Como que vai ser calculado? Esse volume vai ser calculado com a resta de quê? Da função que está só bem mais para cima, né? Menos a função que está na parte inferior, tá? Ok? É o mesmo que a gente vê no caso de cálculo 2, né? A integral que está que limita superiormente menos, desculpa, a função que limita superiormente menos a função que limita inferiormente, calcula essa integral e isso vai dar o volume. Ok? Por que dá o volume? Porque a gente está no caso de várias variáveis, tá? Se essas funções for funções de uma única variável, essa aqui daria a área, tá? Entre essas duas funções, certo? Bom, como eu já tinha dito, né? Então a gente precisa de duas funções, uma que esteja limitando superiormente, que seria nesse caso a f, e outra que esteja limitando inferiormente. Isso significa que elas têm que satisfazer essa propriedade daqui, né? Que a f tem que ser maior ou igual que a g. Certo? E agora, o que acontece se nossa função sempre dá igual a 1? Ou se ela é sempre igual a 1? Então, vai acontecer que no momento que a gente tente calcular a integral dupla dessa função f de x, y de a, se esse cara daqui é igual a 1, isso daqui vai ser a integral dupla diferencial de a, e essa integral dupla vai me dar a área desse conjunto D. Tá ok? Beleza, e é o que está escrito aqui. Certo, então bora lá para os exemplos. Calcular o volume do sólido, né, limitado pelo plano XY, o plano x mais y mais c igual a 2 e o cilindro parabólico y igual a x quadrado. Certo? Vamos calcular
esse volume, tá? Bom, vemos que como que a gente determinaria quién que limita superiormente e inferiormente. Certo, então bora lá, vamos fazer um pequeno gráfico aqui. Teremos aqui o sistema x, y, c, tá? Nós vimos, né, na primeira parte da nossa disciplina, nós sabemos que o cilindro parabólico, né, de fato estaria nessa região assim, né? Como ele está falando que é igual y igual x quadrado, seria um negócio mais ou menos assim, né? Além disso, nós temos o que aqui? Até infinito, tá? Além disso, temos esse outro plano, que seria o plano x mais y mais c igual 2, tá? E esse plano vai cortar a nosso cilindro, certo? Bom, se a gente tenta graficar esse plano, fica um pouco complicado, né? Graficar esse plano aí, né? De fato, eu vejo que o plano seria um camarada mais ou menos assim, né? Corta dessa forma. Mas mesmo assim, né? Fica complicado ver. Então, o que a gente faz nesses casos? Pagamos esse desenho, a gente tenta ver, né? Todas essas superfícies aqui, né? Tentamos ver a elas como se o C não existisse. Tá? Então, em nossas mentes, imaginamos, tá? Vamos supor que o C é igual a 0. Tá? Se o C é igual a 0, isso significa que esse eixo não existe. Se não existe, então nós nos vamos preocupar unicamente por ver só os eixos x e y. Se o C não existe, só temos esses dois eixos. Esse cara daqui, qual que seria a gráfica dele? A gráfica dele seria mais ou menos assim, né? Essa parábola daqui. Certo? Y igual a x quadrado. Certo? E agora, se o C não existe, esse camarada aqui seria igual a 0 e nós teríamos o que? X mais y igual a 2. Como que a gente grafica essa reta? Essa reta seria um camarada mais ou menos assim, né? X mais y igual a 2, né? Além disso, a gente pode calcular os pontos de intersecção, certo? Aqui estaria, quando x é igual a, desculpa, quando y é igual a 0, aqui seria 2, certo? E quando x é igual a menos 2, y seria 4, né? Se aqui, opa, não era para escrever assim. Quando aqui, nesse ponto de intersecção, né? Quando aqui é menos 2, aqui é 4. Certo? Obviamente aqui já temos o ponto 0. Ok? Beleza. Então, já temos aqui quem que seria a região D, onde a gente está integrando. Observe que aqui temos essa curva e essa outra curva, né? Qual que seria a região que elas estão limitando? Seria essa daqui, certo? Então essa aqui seria nosso D. Ok? Então já temos o D onde a gente vai integrar. O que está faltando aqui? Ver quem que seria a superfície que está a que está limitando superiormente, certo? Certo? Quem que estaria nesse caso limitando? Aí é o volume, porque ele pergunta, calcula o volume do sólido limitado pelo plano XY, pelo plano x mais y mais c igual a 2, e o cilindro y igual a x quadrado. Certo.
Bom, nós já encontramos a região e só está faltando aqui ver quem que seria quem que seria a superfície, né, que está limitando superiormente. Bom, nesse caso, vamos ver aqui, né? Nós sabemos que o volume, seria a integral dupla sobre essa região de diferencial de área, certo? Só que está faltando saber quem que seria essa região, né? Ok. Bom, vamos tentar imaginar aqui quem que seria esse cara, né? Temos aqui o sistema de x, y, c, certo? O cilindro parabólico, que nós teríamos aqui um cara mais ou menos dessa forma aqui, né? Certo? Isso aí intersectado com o plano XY, certo? Se a gente intersecta esse, todos veem, né, que seria mais ou menos um cara assim, né? Agora, esse aqui seria o cilindro parabólico, não? Y igual a x quadrado. Mas, se eu corto esse cara com o plano XY, né? Pegaria unicamente uma fatia, né? Onde, né? Aqui ficaria unicamente, que ficaria unicamente esse negócio assim, né? Só a parábola, né? No momento que a gente corta com o plano XY, unicamente a gente fica com isso. E agora, quem que seria o outro cara que está limitando aqui? O outro cara que está limitando aqui seria esse plano daqui, certo? Então por aqui teríamos esse outro plano, que seria o... Se a gente quer escrever em função do c, né? Seria c igual 2 menos x menos y, certo? Certo, então observe que aqui vou apagar esse negócio aqui, certo? E lembremos que como eu cortei o cilindro parabólico, né? Com o plano XY, a única coisa que ficou aqui, né? Foi unicamente, né? Esse negocinho aqui, né? Tá? Não fica mais da região por causa de que a gente corta, né, esse plano, desculpa, esse cilindro parabólico, cortamos com o plano XY, então só fica essa parte da parábola, né? Então, de fato, nós estamos integrando o que? O plano sobre esse outro plano XY. Então, nós já temos aqui a função, né? Onde a gente vai integrar, que seria 2 menos x menos y, menos o plano que está em o plano XY, mas nesse caso a gente desconsidera esse plano, certo? E a gente teria que integrar isso daqui. Bom, temos essa expressão aqui, 2 menos x menos y. E aí, agora vamos escolher aqui o que quem que seriam os extremos de integração. Quem que seriam os mais simples? Lembrando que nós já vimos quem que é a região D, onde a gente vai integrar, né? A região D, onde a gente vai integrar, seria de qual valores? Nesse caso, nós temos aqui, por exemplo, acho que o mais simples é pegar, né, primeiro em relação de y e depois em relação de x. Por que em relação de y seria o mais simples? Porque nós já temos aqui as funções, né? Sabemos que a função y igual a x quadrado, né, está por baixo, essa daqui, né? Está por baixo da função
x más y igual 2, né? Certo? Então por isso que eu falo que, como aqui está o y, que é mais simples pegar nesse caso aqui, né? Primeiro, né? D de y. Por quê? Porque D de y a gente já conhece, né? Essa curva de vermelho está por baixo. E a curva de marrom, que seria x más y igual 2, está por cima. Só que aqui a gente não vai escrever x más y igual 2, né? Temos que isolar ao y. E para isolar ao y, teríamos que x más y igual 2 implica que y é igual a 2 menos x, né? Certo? E esse é o cara que a gente vai escrever aqui. E agora, o x, onde que está o x? O x está aqui, né? Ele está variando aonde? Entre menos 2 e 2, certo? Esses são os valores, certo? Estamos variando ao longo de esse cara daqui, né? Entre menos 2 e 2, certo? Certo, né? Ou não. Sabem qual que é o problema aqui? O problema é que, de fato, nós não estamos variando entre 0 e 2. Observe aqui qual que é o detalhe com respeito a essa região aqui. É que o 2 termina aqui, né? Mas nossa região D termina aqui. Então nós temos que determinar esse ponto de intersecção daqui. Certo? Então para determinar esse ponto de intersecção, temos que intersectar x más y igual 2 e y igual x quadrado. Certo? Então daí teríamos que x... esse aqui seria nosso sistema. Daí teríamos que x más x quadrado seria igual a 2. Né? Então daqui teríamos que x quadrado más x menos 2 seria igual a 0. Então daqui teríamos que x más 2 por x menos 1 seria igual a 0. Então x é igual a menos 2 ou x é igual a 1. Certo? Então acabamos de determinar que um dos pontos de intersecção é menos 2, como esse que está aqui. E o outro ponto de intersecção seria aqui em 1. Certo? Então nossos extremos, né? São entre menos 2 e 1, certo? Por quê? Porque esses são justamente os valores, né, que limitam a nossa região D. Observe que se eu considero até 2, né, se eu considerasse até esse valor 2, de fato nossa região não vai até 2. Nossa região acaba justamente aqui. Não acaba aqui, não. Certo? Acho que dá para entender que a região não acaba aí, não? Então por isso que eu não posso considerar aqui até 2, tá? Eu tenho que considerar até 1, porque a minha região, que seria todo esse D, começa aqui e termina aqui. Certo? Então, uma vez escolhidos os extremos de integração, daí é só calcular esse integral, né? Seria integral de menos 2 a 1. Certo? Aqui teríamos 2 vezes... Bom, vamos calcular a integral por fora, tá? Seria integral de 2 menos x por x quadrado de 2 menos x menos y d de y. Certo? Esse integral aqui seria 2 pela integral de x quadrado de 2 menos x de y menos x pela integral de x quadrado de 2 menos x de y menos x quadrado de 2 menos x pela integral de y de y. Seria 2. Aqui daria 2 menos x quadrado menos x por 2 menos x quadrado menos, e nesse último caso seria y quadrado sobre 2 de 2 menos x sobre x quadrado. Certo? Daí teria que avaliar esses valores aqui. Certo? Ok. E avaliando isso daí, aqui teríamos, bom,
Aquí teríamos 2 por 2 menos x cuadrado, menos x por 2 menos x cuadrado. Y aquí esa expresión, ¿no? O cuadrado do primeiro, voy a apagar esa parte da conta. No, no voy a apagar no, porque aqui foi onde a gente calculou justamente os pontos de intersecção, certo? Vou escrever aqui com outra cor, que seria 2 por 2 menos x quadrado, menos x por 2 menos x quadrado, menos, a gente abre um colchete, e aqui seria 2 menos x quadrado sobre 2, certo? Menos x quadrado ao quadrado sobre 2, certo? Isso aí é uma expressão polinomial, ok? Vocês reemplazam aqui, integral de 2 a 1, e aqui iria toda essa expressão daí, né? Que seria 2 por 2 menos x quadrado, menos x por 2 menos x quadrado, menos, aqui seria, aqui já dá para escrever um pouco, né? Daria para escrever aqui 2 menos x quadrado dividido entre 2, mais x quarta sobre 2, né? Todo isso diferencial de x. Bom, e essa conta aqui fica como tarefa porque é uma expressão polinomial avaliada entre dois extremos que são números reais, números naturais, tá? É simples de calcular, né? Ok, bom, vocês terminam essa conta aí, beleza? Ok, vamos ver outro exemplo aí, como calcular o volume do sólido limitado pelo paraboloide elíptico y igual x cuadrado sobre a cuadrado más c cuadrado sobre e cuadrado, e esse outro plano que seria y igual k, onde k é uma constante maior que 0. Bom, novamente, o que acontece aqui? Nós temos que determinar a região onde que a gente vai integrar, certo? E aqui o mesmo truque que a gente usou para essa outra primeira, né? Primeiro temos que ver onde que determinar a região D e depois ter uma ideia, né, de mais ou menos quem que seria a função, né, que está limitando superiormente. Então precisamos de dois gráficos, x, y, c, x, y. Bom, vamos ver aqui, para o caso do x, y, a gente vai supor que o c é igual a 0, certo? Se o c é igual a 0, automaticamente esse cara some daqui, né? E nós teríamos que y seria igual a x quadrado sobre a quadrado, certo? E x quadrado sobre a quadrado seria mais ou menos um cara dessa forma aqui, né? Dependendo do valor desse a, né? Se for um a muito pequeno ou se for um a muito grande, né? Vai mudar um pouco a gráfica da função, mas seria mais ou menos dessa forma, né? Deixa eu colocar uma parábola um pouco mais. Certo. Ok, agora, e o plano y igual a k? Plano y igual a k seria esse camarada aqui, né? Como k é uma constante positiva, seria um cara assim, né? Opa, era uma reta horizontal, tá? Isso seria y igual a k, onde o valor k está aqui, certo? Então, a região onde a gente vai integrar, tá? De fato seria qual? Seria todo esse camarada aqui, né? Opa, então, né? Essa seria a nossa região. Agora, o que está faltando aqui? Determinar quem que seria a função ou a superfície, né, que está limitando superiormente, e se esse outro plano estaria limitando também inferiormente. Bom, vemos que esse
paraboloide elíptico, né? Y igual a x cuadrado más c cuadrado. Va a ser similar, né, com o outro caso anterior, né? Certo? Seria mais ou menos um negócio assim, né? Só que é mais ou menos um cara assim, né? Ok? Agora, o que acontece? Que nesse caso, né, a gente passa um plano YK e o plano ele vai cortar, né? Então ele vai limitar aqui nosso paraboloide hiperbólico, certo? Tá, uma vez que limita nosso paraboloide hiperbólico, isso aqui seria o plano y igual k, certo? Vemos que a gente fica unicamente com quem? Observe que o plano unicamente ele vai limitar até que ponto vai chegar esse paraboloide elíptico, desculpa, né? Tá? Então unicamente a gente vai ficar com essa superfície daqui, né? Que seria o paraboloide elíptico. O plano, a única informação que ele está me dando é até onde o plano vai conseguir, né? Chegar, né? Porque lembremos, desculpa, até onde o paraboloide elíptico vai conseguir chegar, porque se a gente graficasse esse cara aqui, como deveria ser, né? Ele seria, seria um cara mais ou menos assim, certo? Só que ele continua até o infinito. Certo? E a única coisa que faz o plano, esse plano y igual k é, tipo assim, passar uma faca aqui e cortar isso aqui, tá? E ficar só com essa região daqui, tá, ok? Então, o que está importando aqui mais para a integração? O que está importando mais é justamente esse cara daqui, né? Que seria, se a gente quer isolar ao C, seria C igual a V sobre A, raiz quadrada de A quadrado, Y menos C quadrado, certo? Bom, ok, vamos esquecer isso daqui porque o outro desenho saiu bem mais bonito. Tá, então a gente coloca aqui C, X, Y. Ok? Beleza. Então já temos esse mais ou menos uma ideia de quem que seria nossa superfície que está limitando tudo, não? Então, para calcular esse volume, né, desse sólido aí, seria a integral dupla, certo? Sobre uma região D, certo? E quem que seria nesse caso nossa função? Nossa função, ou nossa superfície, né? Seria V sobre A de A quadrado de Y menos C quadrado. Diferencial de área. Agora seria, temos que escolher agora quem que seria nossa região D, né? Quem que seria os extremos, né? E isso vai depender de quem? Vai depender da ordem de integração, né? Que a gente que nós coloquemos aqui ou escrevamos aqui, tá? E nesse caso, a gente vamos repetir qual que seria o mais simples. Novamente, né? Acho que o mais simples é escolher primeiro o y e depois o x, né? Se a gente escolhe primeiro o y, o que a gente tem aqui? Quem que são as funções que limitam essa expressão? Temos que inferiormente, né, está limitada o y, né? Está limitado por quem? Por esse cara daqui. E superiormente está limitado por quem? Pelo k, certo? Certo? Essa região D, quando estou falando de limitação do y, é em relação a essa região D.
E agora, e o x? No mesmo gráfico, quem que limita o x? Nós teríamos que determinar os pontos de intersecção, né? Daqui. Uma vez que a gente determina o ponto de intersecção daqui, o outro ponto de intersecção aqui, esses dois pontos que eu vou chamar aqui, sei não, de um, digamos de um, a gente pode botar aqui de um A sub 1, de um B sub 1, né? Seriam os valores que estão, onde está variando o nosso x, né? E agora esse A sub 1 e esse B sub 1, como que a gente determina? Bom, para determinar esses pontos de intersecção, nós temos que resolver o que? Esse sistema daqui, né? Certo? A gente resolve esse sistema de equações e nós teríamos aqui, né, os valores de x, né? Aqui teríamos que k seria igual a x quadrado sobre a quadrado, e então daí teríamos que o x, né, os pontos de intersecção seriam, nesse caso, a pela raiz de k, e o outro ponto seria menos a pela raiz de k, certo? Então é óbvio que o negativo seria esse e o positivo seria esse outro, né? Então já temos os extremos, né, do x e do y, certo? Do x seria a pela raiz de k e menos a pela raiz de k, certo? Mesmo que está aparecendo um k, né, não é uma variável, não, tá? É uma constante, ok? De acordo com isso daqui, é uma constante. Agora, e o y, ele está variando entre quem? Ele está variando entre k, certo? Esse k daqui e essa outra expressão daqui, né, que seria o x quadrado sobre a quadrado, certo? Então já temos a integral dupla aqui e só resta calcular o valor dela, né? Esse v sobre a vai sair fora dessa integral, né? V sobre a, porque é uma constante, integral de a raiz de k menos a pela raiz de k. E aí temos uma expressão que depende. Opa, aqui eu cometi um pequeno erro, né? Não era para escrever c, né? Se eu estava isolando o c, aqui era para escrever x. Aqui era para escrever x. Aqui era para escrever x, né? Por quê? Porque o que eu fiz foi isolar o c aqui, né? Certo? Então, isolando o c, fica dessa forma, tá ok? E daí só resta calcular, né? Observe que esse x quadrado vai ter o comportamento de uma constante, né? Teríamos a quadrado de y menos x quadrado, certo? Opa, aqui seria integral de x quadrado sobre a quadrado de uma k. E aqui teríamos a quadrado de y menos x quadrado, diferencial de x, de y, desculpa, e diferencial de x. Bom, para calcular a primeira integral, a gente faz o que? Bom, temos aí essa aqui como se fosse uma constante, certo? Esse x quadrado tem o comportamento de uma constante e é basicamente como se a gente tiver essa integral aqui, né? Integral de x menos, desculpa, de y, né? Menos 1, diferencial de y. Como é que a gente integra isso daqui? Simplesmente a gente faz o que? Uma mudança variável, certo? E daí diferencial de u, diferencial de y, certo? Só que aqui nossa mudança variável vai ficar um pouco mais, entre aspas, complicada, né? Por quê? Porque nós vamos falar, tá, u, nesse caso daqui, tá? U vai ser igual a quadrado de y menos x quadrado, daí a gente faz diferencial de u, diferencial de y, aqui seria a quadrado, lembrando que como a gente está derivando em relação de y, e esse aqui é x, ele tem o comportamento de uma constante, portanto a derivada ele vai dar 0, aqui ficaria a derivada de u, entre a quadrado igual a diferencial de y, certo? Então, essa integral, como que ficaria aqui? Ficaria raiz quadrada de u, certo? Só vou calcular essa daqui, tá?
Estou calculando essa primeira integral aqui. Ficaria raiz quadrada de u. Agora, essa diferencial daqui é diferencial de u sobre a quadrado, certo? 1 sobre a quadrado, raiz quadrada de u, diferencial de u. E bom, todo mundo já conhece quanto que é a integral da raiz quadrada de u, certo? De aí, novamente, né? Retorna a pergunta, né? Quem que é esse u? Esse u. Né? Escreve aqui a função e pronto, né? Não é tão difícil não. Já falei qual que seria o truque aqui para não era preparado, não. Tá? Qual que seria o truque para calcular essa integral, tá? Ok, isso aqui já é conhecido, tá? Quando a gente pega um paraboloide elíptico e corta com um plano constante, esse valor já é conhecido, tá? Então, para que intente verificar, tá? Esse é π por a por b por k quadrado dividido entre 2, tá? Para quem quer verificar isso aí, tá? Que de fato dá esse valor, essa integral. Bom, vamos ver um último exemplo, que seria como calcular o volume de um sólido que está baixo essa curva daí, baixo esse plano x mais c igual a 0, tá? E por cima do plano c igual a 0, e que é interior ao cilindro x quadrado mais y quadrado igual a 9, certo? Bom, vamos ver aqui. Primeiro vamos determinar a região onde a gente vai integrar x e y, tá? Ou seja, esse c vai ser igual a 0, tá? Se c é igual a 0, então nós teríamos aqui que esse plano daqui, né, seria x igual a 0. E x igual a 0 seria essa reta daqui, certo? Agora, x igual a 0. Também temos esse cilindro aqui, que seria x quadrado mais y quadrado igual a 9, certo? Então, qual que seria o comportamento dessa função no plano xy? No plano xy, essa expressão teria o comportamento de quem? Bom, nós temos aqui x quadrado mais y quadrado igual a 9, certo? Se a gente tenta isolar o y, teríamos y igual a 9 menos x quadrado. E agora aqui vai acontecer que vamos ter raiz quadrada de 9 menos x quadrado, ou vamos ter também y igual a menos 9 menos x quadrado, certo? E se a gente tenta graficar isso daqui, e vou graficar com cores distintas, tá? Só para identificar cada uma delas. Vou escrever aqui y igual a menos 9 menos x quadrado, certo? Então, a primeira, quem que seria? A de cor marrom, né? Seria um cara assim, né? E a segunda, que é de cor azul, né? Seria esse outro daqui, né? Certo? Esse aqui seria y igual a menos 9 menos x quadrado. E essa outra de marrom seria y igual a 9 menos x quadrado, certo? Então, daí vemos que quem que seria a região que a gente tá, onde a gente vai integrar. A região seria justamente esse camarada, né? O conjunto D, né? Esse conjunto D seria esse cara. Agora, o que está faltando determinar aqui? Está faltando determinar esses pontos de intersecção, né? Quando x é igual a 0, quem que seria o ponto de intersecção aqui? Aqui daria 3, né? Porque se x é igual a 0, a gente coloca aqui 0, raiz quadrada de 9, daria 3. E aqui, quando x é igual a 0, aqui daria menos 3. Então, já temos os pontos de intersecção, né? Ok, já temos as curvas. E só estaria faltando calcular quem que seria o volume, né? Para calcular o volume, nós teríamos o seguinte, né?
volumen da integral, né, sobre essa região D, tá? Isso seria igual a quê? Quem que seria a nossa função nesse caso aí? Quem que seria a nossa função nesse caso? Porque nós já sabemos aqui quem que são os sistemas de integração, certo? E de fato percebimos também por como está graficado o D, né? Que aqui estaria D de x e aqui está D de y. Agora, quem que seria essa função onde a gente vai integrar? Bom, aqui de fato o mesmo exercício está falando que está calcula o volume do sólido que está por baixo desse plano, né? E por cima desse outro plano é interior esse cilindro. Ou seja, o cilindro não tem nada a ver, só o cilindro. A gente vai usar o cilindro unicamente para determinar os extremos, né? Ou para determinar onde que está variando o x e o y, tá? Então a discussão seria como que a gente escreve aqui a função, né? A f. Lembremos que como temos aqui o plano c igual a 0, quem que seria o plano c igual a 0? O plano c igual a 0 é esse plano, né? X, y. Certo? Então nesse caso a gente desconsidera esse cara aqui. Desconsidera porque é o plano c igual a 0, tá? Não teria sentido integrar uma função menos 0, né? Tá? Então por isso que a gente desconsidera, porque é 0 isso daí. Então agora, quem que seria f de x, y? F de x, y seria menos... se a gente tenta escrever, né, que x mais c igual a 0, então daqui teríamos que c igual a menos x, né? Então aqui teríamos nossa função f de x, y. Agora, os extremos, quem que seriam os extremos? Os extremos estariam dados por esse conjunto D, certo? Bom, o x, onde que está? Eu vou colocar aqui, o x estaria aqui e o y estaria aqui. O x está variando entre que valores? Bom, se a gente calcula esse ponto aqui de intersecção com o eixo x, quem que seria? Para calcular esse ponto de intersecção aqui, nós temos que x quadrado mais y quadrado é igual a 9, quando y é igual a 0, certo? Quando y é igual a 0, teríamos que, vamos colocar aqui, quando y é igual a 0, teríamos que x quadrado é igual a 9. Então x pode ser 3 ou menos 3, certo? Só que o que acontece? Que esse ponto daqui, né? Está de que lado? Está do lado dos x negativos, portanto aqui deve ser menos 3, né? Certo? Então já temos aqui o ponto de intersecção, né? Então já temos que esse x está variando entre quem? Entre menos 3 e 0, né? E agora, o y. Quem que são as funções que limitam ao y? Lembremos que y está aqui, né? As funções que limitam ao y, né, são justamente a raiz quadrada de 9 menos x quadrado e a outra, né, que seria, nesse caso seria menos 9 menos x quadrado, né? Então a gente escreve aqui, seria 9 menos x quadrado e a outra que é menos 9 menos x quadrado, certo? Então daí nós teríamos que calcular a integral, né? Certo? A integral de menos 3 a 0. E aqui observe que essa região daqui, né, é idêntica a essa daqui, né? E o que acontece quando a gente tem duas regiões idênticas e uma integral simples? Lembram disso aí? Também é uma propriedade integral de cálculo 2, né?
como são as duas iguais, é o mesmo que calcular uma única delas, né? Mas vamos tentar calcular assim, tá? Integral de menos 3 a 0 de integral de menos 9 menos x cuadrado, 9 menos x cuadrado, e aqui a gente teria esse menos aqui fora, o x aqui, de y de dx. Certo? Aqui ficaria menos integral de menos 3 a 0. Aqui ficaria o que? O x vai sair fora desse integral e ficaríamos unicamente com menos 9 menos x cuadrado, 9 menos x cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Certo? Esse integral daqui, como é que ficaria aqui? Menos integral de menos 3 a 0 de x, y aquí daría o que? Daría 9 menos x cuadrado, ¿cierto? Menos menos 9, ¿no? X cuadrado, diferencial de x, ¿no? ¿Certo? Bom, daí, né, teríamos menos 2 vezes a integral de menos 3 a 0 de x de 9 menos x cuadrado, diferencial de x. Certo? E agora, o que acontece aqui? Novamente, da mesma forma que no caso anterior, a gente aplica mudança de variável, né? U seria menos 9x cuadrado, certo? E aí teríamos diferencial de u, integração de x, aqui seria menos 2 vezes x, aqui teríamos diferencial de u sobre menos 2 vezes x igual a d de x, tá? E isso seria o que resolve essa integral daqui, essa mudança de variável.